Olá, meus irmãos. Venho mais uma vez aqui gravar um vídeo para vocês, para chamar a atenção à razão da vida, ao propósito de Deus, o porquê que nós estamos neste mundo, né? Sempre trago um texto e destrincho ele para vocês, induzindo aí as consciências a usarem do órgão do raciocínio, porque só pelo caminho do raciocínio lógico nós enxergamos todas as coisas pelo entendimento. E o assunto que eu trato aqui é a razão da vida, o porquê que nós estamos no mundo, o porquê do nosso Criador ter nos criado. Pois não existe nada mais importante do que nós sabermos o porquê nós estamos aqui para de fato realizarmos a vontade do nosso Criador, né? Visto que estamos no mundo só por este motivo, não estamos aqui pela vontade de cada um, mas estamos aqui pela vontade do nosso Criador Deus, né? E seguindo aí o raciocínio de que todo Criador cria, visando na sua criação o que ela produz como criação, né? Como eu sempre uso de exemplo, por exemplo, a lâmpada o homem criou por causa da luz que ela produz. A caneta o homem criou por causa da escrita que ela produz. E assim por diante, né? Todo criador cria sua criação visando não a criação em si, mas o fruto que ela produz. Porque é o que a criação produz, né? Que vai beneficiar o Criador. Então eu estou sempre aqui incitando, né, as vossas consciências a raciocinarem, né, para enxergar o que é que o ser humano produz como criação que interessa ao nosso Criador Deus. Pois encontrando essa peça-chave, né, eu tenho certeza que cada consciência vai montar o quadro perfeito da razão da vida, que não é difícil, é simples, mas basta raciocinar. E hoje eu trouxe um texto que se chama Nuvem Passageira, tá bom? Da mesma forma que um dia nós nascemos neste mundo, um dia também nós vamos morrer nele, né? Quem não sabe disso, né? Mesmo uma mãe estando grávida já sabe que um dia essa criança vai morrer, porque a carne ela já é condenada, é uma existência provisória. Nós sabemos que nós entramos nesse mundo, estamos de passagem e um dia nós vamos morrer e sair dele, né? E por isso que eu sempre enfatizo que existe um porquê de nós estarmos aqui. Nós não estamos passando aqui por acaso ou para nada, né? Mas existe uma razão, um porquê o nosso Criador nos criou para a gente estar nesse mundo. E é enquanto nós estamos aqui que nós devemos buscar e realizar a vontade do nosso Criador. Então, depois que nós morrermos, né? Depois da morte, nunca mais voltaremos a este mundo. É engano quem pensa que vai voltar, porque não vai voltar neste mundo. Depois que morremos nele, nunca mais. Isso não existe, né? Tanto nós já sabemos que um dia nós passamos uma fase em que fomos um sêmen, né? Não existe mais a gente voltar na fase de sêmen, aquela fase ficou para trás. O sêmen que adentrou o óvulo veio para essa etapa de ser humano, que é a segunda fase da vida. O sêmen que não adentrou o óvulo foi para o ralo, né? Não tem mais possibilidade de se tornar um ser humano. Então, assim também como nós estamos nessa fase de ser humano e depois que morrermos, né, passou essa fase de ser humano, não tem mais como voltarmos, né? Então eu sempre estou incitando aí que o propósito da vida tem 3 fases: a fase de sêmen, a fase de ser humano e a fase lá à frente, que é a fase espiritual, que também nós temos que nascer lá, né, para poder entrar no reino de Deus, que é a vida eterna e a terra prometida, que Deus, né, que é promessa de Deus. Então, assim, para nós entrarmos lá não é de qualquer jeito, não é no grito, não é o que cada um acha, mas existe uma lei e um princípio a ser praticado para nascer de novo, como o nosso irmão Jesus sugestionou a Nicodemos, né? Então, da mesma forma que foi para nós nascermos nesse mundo, houve uma lei e um princípio, né? Estamos aqui por causa disso, também há uma lei e um princípio a se praticar para se nascer no reino de Deus, que mais para frente eu vou estar falando, né? Mas para se nascer lá, tem todo um entendimento que a consciência tem que enxergar totalmente, né, bem pleno a razão da vida, porque nós estamos nesse mundo, para poder
praticar esse princípio, né, para poder nascer de novo. Então, voltando aqui, depois da morte nunca mais voltaremos a este mundo. Esta é a única oportunidade de vida que temos. Ou a agarramos e vamos para a vida eterna, ou vamos jogar as nossas consciências no vazio eterno, né? E se tratando de eternidade, a nossa vida aqui do mundo não representa absolutamente nada dentro do tempo, mas podemos nos eternizar no Espírito de Deus pela consciência que produzimos, né? Então, muita gente fala para mim, nossa, você fala muito da consciência. Com certeza eu falo muito da consciência, sabe por quê? Porque é a consciência o fruto que o ser humano produz como criação, ou seja, é o que Deus tem por objetivo. Deus criou toda essa estrutura do universo, Deus criou tudo isso e criou para dar condição de vida para o ser humano, porque é no ser humano, né? É o ser humano que é a criação principal de Deus, porque é a única criação que produz a consciência, né? Ou seja, é no ser humano que está o que Deus quer. Então, o que nós produzimos como criação é a consciência, né? E a consciência é uma grandeza, né? Sem consciência, nada tem razão de ser, não tem valor de ser. Então, tudo que existe só tem valor se tiver a consciência dele, né? A consciência para manifestar a existência. Então, a nossa consciência, ela tem várias funções. Ela que pensa, ela que raciocina, ela que forma ideias, ela que determina, ela que age e ela que principalmente manifesta todas as coisas. Olha que coisa, nós não existíamos, né? Mas quando a gente nasceu nesse mundo, conforme fomos crescendo, fomos produzindo a nossa consciência como um fruto natural e fomos manifestando todas as coisas, ou seja, nada aqui tinha valor de ser sem a nossa consciência, né? Então, uma coisa que existe e você não tem consciência daquilo, aquilo está no anonimato, é como se não existisse, não tem valor de ser. Mas quando você produz consciência de algo, de qualquer coisa que existe, aquilo passa a ter valor de ser. Ou seja, sem consciência nada tem valor de ser, nem Deus. Então Deus existe, está no plano dele, que não é esse mundo, não é esse plano material, é o plano espiritual, e nem Deus tem valor de ser sem a consciência dele. Então, meus irmãos, Deus nos criou por causa da consciência que nós produzimos. É a consciência que Deus quer do ser humano. Então, imagina o tanto que essa consciência tem que enxergar e tem que se limpar para servir para o proveito de Deus, né? Então, assim, e eu tô dizendo aqui, ó, se a nossa consciência não agarrar essa única oportunidade de vida, que é se agarrar no Espírito de Deus que está dentro de nós, porque Ele é a vida, não a carne. A carne já é morta em si mesma, né? Mas quem dá a vida para essa carne aqui é o Espírito Santo de Deus, que Deus enviou a cada um de nós. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que veio de Deus justamente para buscar a nossa consciência, que é o que Deus quer do ser humano, né? Ou seja, o ser humano produz a consciência e nós já temos em nós o Espírito de Deus que veio do céu para buscar essa consciência. Então, quer dizer, se a tua consciência, a minha consciência, a de todos, se ligar no Espírito de Deus que está dentro de nós e se desligar da carne, quando ele voltar a Deus, a nossa consciência vai ter a vida eterna com Ele, porque Ele é a nossa vida eterna. Mas se a consciência não fizer essa troca de existência, essa troca de ser enquanto estamos aqui nesse mundo, o dia que o Espírito voltar a Deus e a carne voltar ao pó, as nossas consciências vão cair num vazio eterno, que isso será terrível, muito trágico, né? Perdeu a vida, perdeu o seu corpo eterno, que era o Espírito de Deus. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui? Que a carne, ela só é um lance dentro do propósito de Deus, ela só é a criação e é descartável, vai morrer, né? A carne, o único papel dela é produzir a nossa consciência, mas é essa consciência que Deus visa e visa pelo Espírito, ou seja, ela só tem valor para Deus também se ela estiver ligada no Espírito, porque se estiver ligada na carne, não serve para Deus, tá bom, meus irmãos? Então, o que eu quis dizer aqui? Em se tratando de eternidade, que é uma eternidade, né? Nós não tem nem noção. É uma eternidade, né?
não tem fim. A nossa vida aqui do mundo não representa absolutamente nada dentro do tempo, mas podemos nos eternizar no Espírito de Deus pela consciência que produzimos. Então, ninguém nesse mundo atenta para a consciência que produz como criação, pois ela é objeto do desejo da vontade de Deus. Só para se ter uma ideia, Deus criou todo este universo só por causa da consciência que o ser humano produz, não só neste planeta, mas em todos os planetas habitáveis. Então, toda essa estrutura do sistema solar foi criada para dar condição de vida ao ser humano, por causa da consciência que ele produz. Então, toda essa estrutura, meus irmãos, como toda a criação, você vê que o homem tem a lâmpada, né, que está aqui me servindo, clareando. Mas para ela estar funcionando e estar aqui e clareando esse ambiente aqui, tem toda uma estrutura por detrás dessa lâmpada para ela funcionar e servir para o meu benefício, né? Então, assim, um carro para funcionar, você vê que tem toda uma estrutura por trás de um carro, né? Rodovias, postos, fora assim, as indústrias de cada peça. Então é muita estrutura por trás de uma criação para ela funcionar e servir para o objetivo do Criador. Então nós também somos criações de Deus, né? E muito mais complexas, mesmo porque o nosso corpo é a máquina mais perfeita, né? O ser humano é a máquina mais perfeita que existe, né? E tem toda uma estrutura de um universo, né? Vários planetas habitáveis, né? Todos, né? Com certeza com ser humano, porque é no ser humano que está o que Deus quer, que é a consciência. Então o que Deus visa de tudo isso, né, é a consciência que nós produzimos como criação. Então, meus irmãos, vamos tentar esquecer tudo que já passamos desde então, né? E vamos passar agora a nos concentrar na consciência que nós produzimos como criação, porque é ela que é o objetivo de Deus. Então a gente tem que entender como que essa nossa consciência serve a Deus, né? Porque ela que é o objetivo de Deus. E temos que se colocar nas mãos do nosso Criador para poder gerar, né, o filho da sua vontade. Então vamos fazer uma análise profunda para enxergarmos pelo próprio produto que produzimos, para tentarmos nos identificar. Vamos conscientizar a nossa própria consciência. Então eu digo assim, é realmente muito difícil. Eu vejo que ninguém sabe que produz a consciência. Por quê? Porque nós raciocinamos pela nossa própria consciência, que é o fruto que nós produzimos, né? Então, a própria consciência raciocina, pensa, forma ideias, né? Dá valor a tudo, só que ela mesma não se conscientiza que ela é o produto da criação, né? Que ela é o desejo do Criador. Então, meus irmãos, é isso que eu tento enfatizar aqui, né? Que vocês conscientizem que nós não somos essa carne que morre, mas agora nós somos essa consciência que nós produzimos, porque é ela o fruto da criação. Mesmo a nossa carne, né, ela não faz nada se não for a nossa consciência. É a nossa consciência que determina tudo. A carne é uma existência, assim como o Espírito de Deus que está em nós também é uma existência. Só que a carne é uma existência que vai morrer, é passageira. Mas o Espírito que está em nós, né, nos dando a vida, ele é uma existência eterna, é dele que provém a vida, é ele o nosso corpo e a nossa vida eterna. Vida eterna de quem? Da nossa consciência, porque a carne não é eterna, a carne vai morrer, ela já é condenada dentro do propósito de Deus, mas no Espírito nós podemos se eternizar, né, com a vida e ter vida eternamente, a nossa consciência. Então o céu ou o inferno é para a nossa consciência. Por isso, meus irmãos, que nós devemos atentar e concentrar nisso e buscar isso com muita diligência e muita seriedade, porque quem vai ou ter uma vida eterna de glórias no plano do céu vai ser a minha consciência, ou também quem vai se lascar na eternidade e cair nas trevas eternas sem volta é também a minha consciência, né? Então, como eu disse aqui, não somos mais esta carne agora, mas vamos nos identificarmos como a consciência, o produto da criação. Eu não sou mais esta carne que é apenas uma criação, mas eu sou essa consciência por quem eu penso, raciocino, formo ideias, né? A minha consciência é o produto dessa criação ser humano aqui, ó. Então, eu, a consciência,
Sou a peça-chave, né? O X da questão, a peça que faltava no quadro do entendimento da razão da vida. A consciência é o elo perdido que tanto a ciência humana busca e nunca encontrou, né? A consciência é o motivo que levou Deus a nos criar e criar toda essa estrutura. Então vamos analisar o seguinte: de que vale qualquer coisa sem a consciência dela? Nada, não vale nada. Qualquer coisa que existe, tanto uma coisa muito maravilhosa como uma coisa também nada a ver, não tem valor nenhum de ser sem a consciência dela. De que vale mesmo Deus sem a consciência dele? Vamos mais longe ainda? Vamos observar o seguinte: a consciência está para a existência, assim como a existência está para a consciência. Isto é, um não é nada sem o outro, né? Ou seja, a minha consciência não é nada sem uma existência, porque eu preciso de uma existência, de um corpo para minha consciência manifestar, né? Para eu realizar os desejos dessa existência, né? E viver por ela. E a existência também não é nada sem a minha consciência, porque o que seria de tudo que tem nesse mundo, tudo que existe sem a minha consciência para manifestar, né? Para manifestar toda a existência, tudo que nela há. Não é nada. Então, a consciência não é nada sem uma existência, e a existência não é nada sem a consciência, né? Então, meus irmãos, isto é, um não é nada sem o outro, né? A consciência é a simetria da existência, isto é pela consciência que a existência se manifesta e é. Sem consciência, nada, não há manifestação de nada, nada se manifesta sem a consciência. Eu costumo até dizer que a nossa consciência, ela é como um espelho, né? Tudo que se reflete no espelho, o que você pôr na frente do espelho, se reflete o que você coloca na frente. Então a nossa consciência é a mesma coisa, ela reflete e manifesta tudo da existência, tudo que se põe na frente dela. Só que vamos nos alertar para uma coisa, meus irmãos: a existência da carne é passageira, então a nossa consciência não vai manifestar eternamente, porque ela vai morrer, né? Então nós devemos manifestar a existência do nosso Criador, que é a existência do Espírito, e Deus já colocou essa porção do Espírito dentro de nós justamente para a nossa consciência se ligar no Espírito de Deus para manifestar Ele eternamente. Isso que é a simetria perfeita, a consciência e o Espírito de Deus, porque a consciência é eterna, a nossa consciência é eterna, né? Ela tem agora uma eternidade pela frente que ela vai passar, e o Espírito também é uma existência eterna. Então, forma o casamento perfeito, a aliança eterna de que Deus falou, que o que Deus uniu o homem não separa, porque a carne de qualquer forma vai morrer. Não tem como a nossa consciência viver eternamente com a carne, porque ela é uma existência morta, provisória, passageira, mas com o Espírito sim a nossa consciência pode viver eternamente, meus irmãos. Então, na carne nós somos como uma nuvem passageira. E o que será da nossa consciência na eternidade, depois que esta nuvem passar? Que essa carne vai passar como a fumaça, né? E vai voltar para o pó. E é aí que entra o propósito de Deus, o grande lance, né? Ele nos assentou a porção do seu Espírito pela vida. Todos nós não temos a vida? Estamos vivos aqui por causa dessa porção de Deus em nós, o Espírito Santo de Deus que está em cada um de nós, né? E se a consciência se unificar a este Espírito, né? A consciência se relacionar e se unificar a este Espírito, teremos uma união eterna, né? E isso é o que Deus quer da nossa consciência, que nós nos ligamos no Espírito. Se diz que Deus até preparou um lugar para nos receber pelo Espírito. Agora imagina quando a nossa consciência estiver entrando neste lugar pelo Espírito, né? Então eu costumo dizer, como o nosso irmão Paulo disse, se o nosso nascimento, porque é transitório, que nós nascemos nesse mundo, mas isso aqui é passageiro, é transitório, já foi glorioso, imagine a glória que vai ser
a nossa consciência nascer neste lugar que Deus já nos preparou, que é eterno, né? Se esse mundo já foi maravilhoso e Deus criou tudo aqui para nos receber pela carne, imagina o lugar que Deus nos preparou para nos receber pelo Espírito, seus filhos legítimos, as consciências que de fato se desligaram da carne e se ligaram no Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, né? São os filhos legítimos da vontade de Deus, os filhos da promessa, os filhos que receberão aí toda a herança de Deus, todas as bênçãos de Deus, que é no Espírito, é no plano do céu, nesse outro plano que está preparado para nos receber pelo Espírito. Então, meus irmãos, eu vim nesse vídeo chamar a atenção de vocês, né? Que a carne é uma nuvem passageira, vai passar, né? Mas no Espírito nós somos eternos, né? E o grande lance desse propósito de Deus é a nossa consciência, pois ela é o desejo da vontade de Deus. Deus nos criou na carne por causa da nossa consciência. A nossa consciência é o fruto, né, que nós produzimos como criação, que interessa a Deus, que é o fruto proibido que o homem come e não deveria ter comido, porque ela é para o benefício de Deus, né? Então essa consciência deve estar ligada no Espírito, né? Que essa é a vontade de Deus, mas como as consciências andam pela carne, pelas vontades próprias, estão comendo desse fruto que era para o bem de Deus, e com isso vai jogar essa consciência no vazio eterno, porque não serviu para o proveito de Deus, porque ficou ligada na carne, andando pelas vontades próprias carnais. Então, meus irmãos, atentem para a consciência de cada um de vocês. A nossa consciência é o fruto que interessa a Deus, e ela interessa a Deus ligada no Espírito, e o Espírito de Deus é o nosso corpo eterno, é a nossa vida eterna. Então raciocine nisso, meus irmãos, e se volte para o Espírito de Deus que está dentro de cada um de vós, para realizar essa obra de Deus, que é colher essa consciência, né, para o Espírito de Deus, para beneficiar a Deus, o nosso Criador, e isso será, o resultado disso será a nossa vida eterna, tá bom, meus irmãos? Então, até o próximo vídeo, né, que eu estarei aqui falando com certeza de um outro assunto dentro da razão da vida para elucidar vocês, tá bom, meus irmãos? Um abraço a cada um e até o próximo vídeo.